gente tem de avisos e tal, hoje a gente praticamente não tem muitos avisos. Então, hoje o nosso palestrante não é um velho amigo, é um antigo amigo, né? Porque ele ainda é muito jovem, mas é um amigo já de longa data, vai falar para nós sobre o perdão. Núbia vai fazer a nossa abertura, nosso fechamento será com Francis, a nossa presidente e a nossa vice-presidente, né? Essa noite aqui na casa, cuidando dos trabalhos. Então vamos dar uma folga hoje. Então sejam todos muito bem-vindos, aproveitem. E Antônio, ele é da casa. Se vocês tiverem qualquer dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, levante o dedinho, que eu tenho certeza que ele vai esclarecer. Se não tiver no final, se tiver algum momento que vocês quiserem fazer alguma pergunta, ele vai estar à disposição. Meus irmãos, boa noite. É sempre com muita alegria que nós recebemos cada um de vocês na nossa casa, na Sociedade Espírita Joana de Ângeles, principalmente às terças-feiras, onde estudamos o Evangelho, onde atendemos no diálogo fraterno, e aqui com a nossa Eridã nós discutimos e tiramos as dúvidas sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E como é de costume da nossa casa, a última terça-feira de cada mês, nós costumamos trazer um convidado, né, de fora, que acompanha. Ela disse que não tirasse porque está sendo gravado. E Siqueira hoje está aqui conosco, o nosso amigo Antônio Siqueira, que já é um amigo antigo, já veio por várias vezes, acho que é a terceira vez que você está aqui na casa, né? Falar sobre, principalmente hoje, o tema perdão, a cura através do perdão. Né? Uma atitude importante do nosso dia a dia, que nós possamos aproveitar esse momento de reflexões importantes sobre o perdão e a nossa saúde integral. Então, nesse clima, meus irmãos, vamos nos preparando para a nossa prece inicial, rogando a espiritualidade amiga, bênção de paz, de equilíbrio, de boas reflexões. Senhor Jesus, aqui estamos reunidos em teu nome, pedindo a proteção caridosa dos teus mensageiros, em especial a nossa irmã Maria Angélica, dirigente espiritual da nossa casa, que com tanta paciência, dedicação e espírito benevolente tem trazido a cada um de nós a proposta da nossa paz interior, da nossa harmonia interior, serenidade em todas as nossas ações, pensamentos e sentimentos. Que a equipe espiritual que dirige a nossa casa possa jorrar sobre cada um de nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, bênção de paz, de alegria, de bom ânimo, coragem, discernimento, para fazermos as nossas escolhas diante de tantas decisões que precisamos tomar no nosso dia a dia. Assim, agradecidos, pedimos permissão para iniciar este momento num clima de muita paz, de muita alegria e esperança em nossos corações. Então, com a palavra, o nosso irmão Antônio Siqueira, que irá falar sobre a cura através do perdão. Estimadíssimos irmãos e irmãs, está sendo percebido agora atrás, tudo tranquilo, som? Muito boa noite. Que a paz do Mestre Jesus, nosso Senhor e Guia, possa estar e permanecer no coração de cada um de nós. O tema da noite de hoje é um tema profundamente reflexivo. A cura pelo perdão. Inicialmente, quando a cura pelo perdão nos vem à cabeça, certamente nos vem dois questionamentos básicos. O primeiro deles,
Se os sentimentos que torturam o espírito, que torturam a alma, que intranquilizam, nos intranquilizam internamente, ódio, ressentimento, medo, o sentimento de desforra, são capazes de acometer o corpo e o espírito humano de doenças. É capaz de nos fazer enfermar como decorrência desses sentimentos torturando o espírito. Ao chegar à conclusão que, na verdade, podemos ser acometidos de males, de doenças, de patologias decorrentes desses ressentimentos que acometem nossos espíritos, a segunda pergunta vem a seguir: se enfermamos em decorrência desses espíritos que torturam desses sentimentos que torturam a alma, ao termos um gesto de despreendimento, um gesto de grandeza, um gesto reverso daquele inicialmente, ao perdoarmos quem nos ofendeu, esse perdão é capaz de sarar, de, na verdade, que nosso espírito venha a ser restaurado, a saúde física é possível de ser melhorada, sanada o mal causado pela dor da alma? Essas perguntas certamente já foram apreciadas sob a ótica da ciência. E na noite de hoje vamos fazer algumas considerações. Primeiro fazemos uma conceituação muito singela a respeito do que seria o perdão. E após essa conceituação singela e simples, vamos fazer também conceituações sobre os auspícios, sobre o olhar da ciência, que já aborda a cura pelo perdão, o perdão como sendo um antídoto ou remédio para curar as almas atormentadas. E a segunda reflexão da cura pelo perdão, sob a ótica do doce Rabi Galileu, de Jesus de Nazaré, que deixou imorredouros ensinamentos que ecoa pelos quadrantes do mundo até hoje, na sua mensagem de amor, de perdão infinito, de fraternidade e de paz em relação às criaturas. Esses dois olhares serão por nós abordados nesta noite. E ao final, se quiser fazer alguma pergunta, se tiver, evidente, as respostas serão uma alegria e um prazer. O primeiro olhar, o primeiro entendimento para falar sobre esse assunto, me valho da grandiosidade do pensamento do grande Mahatma Gandhi, o libertador do povo hindu. Mahatma era o título sobre a língua indiana que dizia a grande alma. Ele não fora guindado a esse posto da grande alma, na verdade, por não ter mérito. Gandhi, como nós sabemos, foi um libertador do povo hindu, pela grandeza do seu espírito, das filosofias da não violência e da desobediência às leis injustas. E Gandhi traz uma contribuição maravilhosa no que diz respeito ao perdão. Dizia ele que o perdão é um atributo dos homens fortes. Olha que coisa linda e maravilhosa. Ou seja, dizia ele que o covarde é incapaz de perdoar. Claro que quando Gandhi falava que o perdão é atributo dos homens fortes, não se reportava o forte fisicamente falando, obviamente que não. Muito menos do forte economicamente falando e menos ainda do forte politicamente falando. Claro que não era. Na verdade, a conceituação de homem forte trazida por Gandhi nos remete a uma outra conceituação maravilhosa, que é a conceituação da caridade moral trazida por Allan Kardec. E o que significa, portanto, homem forte no pensamento de Gandhi? Forte é aquele homem que consegue enxergar todos e verificar dos outros, analisar as criaturas com benevolência para com todos e com indulgência para os erros, os equívocos das criaturas. Ou seja, é lançar o olhar diante das atitudes das criaturas com benevolência, com desejo verdadeiro, de encarar aquela criatura como um ser falível, não é? Que somos todos nós. E a indulgência significa você olhar as criaturas como elas são, não é? Todos nós sabemos, não adianta a gente imaginar e querer e desejar, porque não vamos obter, por exemplo, gesto de angelitude de criaturas rudes. É muito difícil, não é? Porque ele pode dar o que não tem, não é? Portanto, um olhar indulgente é olhar e respeitar as criaturas conforme o seu adiantar, o seu processo, o seu estágio da alma. Não é? Portanto, fortes, os homens fortes, os atributos dos homens fortes, dizia Gandhi, capazes de perdoar,
São esses homens que conseguem exercitar a caridade moral. Muito bem, na verdade, essa visão de Gandhi, ele exercitava em vida. Ele tinha essa visão em vida, o que mostrava a grandeza de seu espírito. Certa feita, perguntado como se sentia ele diante das injustiças que ele teria recebido, diante das dores que o fizeram sofrer, como é que ele se sentia? Que sentimento passava no coração dele? Ele deu uma resposta grandiosa dos homens que conseguem praticar a caridade moral. Ele dizia: olha, não sei responder, porque eu nunca me senti injustiçado. Isso é um olhar indulgente. Ou seja, enxergava as criaturas cheias de defeitos, como na verdade encaramos as crianças que não têm noção verdadeira dos seus atos que praticam. Esse é um olhar indulgente. Olhava as criaturas como sendo criaturas imperfeitas pela sua própria natureza, com benevolência e com indulgência, porque não podemos exigir de outrem aquilo que ele não nos pode dar. Portanto, ele não se sentia ofendido. Quando está diante das grandes almas, diante das injustiças, e quando está fazendo uma grande justiça, ao invés de nutrir sentimento de revés em relação àquela criatura, ele está pedindo a Deus que tenha piedade daquela criatura, que nem está no estágio pequenino da alma, está na fase da infância do espírito, está despertando para a vida. Esse é o sentimento de grandeza, da benevolência para com todos, não é? E ter uma visão indulgente para os defeitos dos outros. Não podia esperar de Gandhi, como um grande espírito era algo diferente. Isso é a prática da caridade moral. Feita essa pequena conceituação, trazendo como auxílio o pensamento do grande Gandhi, da grande alma, pai espiritual do povo hindu, ele nos traz aí podemos então passar aquela primeira conceituação. O que seria então o perdão diante dessa hora? Perdão, podemos conceituar o perdão de forma muito singela e objetiva como sendo aquele sentimento em que não guardamos para com os outros que nos cometem mal, nem um sentimento de revanche, nem um sentimento de revide, nem um sentimento de vingança. Se assim procedermos, estamos sendo indulgentes e benevolentes ao mesmo tempo. Estamos sendo aquele homem forte que Gandhi nos falava, não é? Na verdade, muitas pessoas entendem o perdão como o esquecimento do ato, algo muito difícil. Aquele que nos comete um fato que nos prejudicou, difícil de ser esquecido, apagado da nossa mente. Mesmo que não venhamos a nutrir por ele nenhum sentimento de vingança, nenhum sentimento de revés, nenhum sentimento de vindita, né? de buscarmos satisfação por aquele ato, esse é um fato que nem pode apagar da nossa mente. Mas não nutrir o desejo de vingança, o desejo de buscar um sentimento de buscar a satisfação, nós estamos dando passos largos no sentido de perdão. Digamos que o perdão, em linguagem singela, e o estágio que estamos, se assim pensamos, estamos certamente trilhando esse caminho da autoiluminação, que deve ser trilhado gradativamente, é um processo de transformação gradativo. Por outro lado, a ciência já tem hoje uma abordagem, uma visão de que, na verdade, as doenças do corpo nada mais são do que a exteriorização da doença da alma. André Luiz, o grande benfeitor, que através das mãos veneradas de Francisco Cândido Xavier, logrou à humanidade recursos e ensinamentos grandiosos, instruções que trazem o despertar da alma humana. Dizia com muita beleza num dos seus livros, se não me engano, o Missionário da Luz, acredito que era, que dizia uma coisa muito interessante. O dia que a ciência tiver a compreensão que boa parte das patologias que acometem o homem são fruto das feridas da alma, a ciência dará um salto quântico extraordinário na busca da cura das criaturas. O que quer dizer ele? Que boa parte dos sentimentos que transformam-se em doenças, esses sentimentos são decorrentes, não é? Esses sentimentos são decorrentes de atos irrefletidos de alguém que nos machucou e transforma-se em dores. Estou dizendo, o dia que a ciência conseguir enxergar, por exemplo, sobre o âmbito da loucura, sobre o âmbito dos crimes de ordem sexuais, sobre a questão da drogadição, sobre a ótica do alcoolismo e outras patologias que acometem,
Se um dia que a ciência chegar à compreensão que boa parte dessas doenças são decorrência das influências dos espíritos que não nos querem bem, no dia que começar a tratar o espírito, estamos chegando muito próximo das curas do corpo. Esse é isso. No dia que a ciência chegar a esse patamar, certamente a ciência dará um salto extraordinário. A ciência tem gradativamente percebido isso. Alguns cientistas têm escrito e aplicado essa metodologia em seus tratamentos. Podemos citar, dentre outros, o grande Deepak Chopra, festejado, cientista, médico, de origem indiana, que tem uma grande clínica nos Estados Unidos, escreveu quase 50 livros a respeito de assuntos desse jair, dessa natureza, nos traz um método muito especial, o que ele chama de mente cura. Segundo ele, aquele dito popular de que mente sã, corpo sã é fato. Ou seja, na hora que conseguimos equilibrar nosso espírito, o espírito equilibrado, combate as doenças. Essa é a ideia dele. Centra seus estudos em 3 pontos interessantíssimos. Dos quase 50 livros que tem, li 2 recomendo, são extraordinários. Um chama-se Cura Quântica, é um livro maravilhoso. O outro chama-se Saúde Perfeita, onde ele estabelece linhas, explicações. Ele diz o seguinte: nós precisamos ter uma alimentação primeiro importante, equilibrada. Nós precisamos primeiro trazer a saúde física. Portanto, a alimentação equilibrada é importante para a saúde do corpo. O segundo, ele fala que também é muito importante para fortalecer a saúde do corpo, o exercício físico. E o terceiro, buscando a saúde do espírito, devemos buscar a meditação, como uma forma de mergulhar dentro de nós próprios. Nós somos muito exteriorizados. Nós nos internalizamos um pouco, conhecemos que nós somos muito desconhecidos. E a meditação é esse caminho, para um mergulho, para um caminho, para uma viagem dentro de nós próprios. Traz essas 3 coisas importantes. E a metodologia, ele busca esses ensinamentos e sua aplicação em 2 variáveis da medicina que podemos colocar. A medicina convencional, que cura em princípio o corpo, e a medicina ayurvédica indiana, que remonta a milênios de anos antes de Jesus de Nazaré. A medicina que traz os problemas da alma. Ele faz uma simbiose, uma mistura desses 2 conhecimentos e aplica no seu consultório. E há relatos extraordinários de curas fenomenais de doenças em princípio incuráveis, com essa metodologia. Curar o espírito para ele combater as doenças. E ele tem um vídeo que está no YouTube, quem quiser pode procurar e ver, que é maravilhoso, que fala da cura pelo perdão. Ele diz mais ou menos assim, usando essas palavras: olha, quando nutrimos o sentimento de raiva, ressentimento, vingança, ódio, esses sentimentos causam ao corpo humano uma série de desequilíbrios. Joga-se uma série de sentimentos desarmoniosos no nosso corpo. Não é? E esses sentimentos desarmoniosos começam a desequilibrar a vulnerar o nosso sistema que protege o organismo, o nosso sistema imunológico. E o que é o sistema imunológico, senão o escudo protetor do corpo? Mas, segundo ele, também atinge o sistema cardiovascular. Esse desequilíbrio gera uma série de consequências no campo cardiovascular, no sistema imunológico. E ao fragilizar esse sistema, segundo ele, a coisa é tão grave que pode, inclusive, ter reflexão nas plaquetas sanguíneas, chegando a coagulá-los, podendo causar doenças de magnitudes como, por exemplo, ataques cardíacos, derrames cerebrais e por aí vai. Portanto, diz ele que esses sentimentos são capazes de vulnerar o nosso corpo físico, trazer doenças que poderão redundar em graves patologias do corpo, dentro daquela ideia de que, na verdade, as patologias do corpo são, na verdade, a exterioridade da doença da alma. Entretanto, nos assevera de Pachopra, na hora que a criatura conseguir, na verdade, trabalhar dentro de si e ter um sentimento reverso, um sentimento, eu poderia colocar, da caridade moral, que é distinto um pouco da caridade, daquela caridade que estamos acostumados a falar, de alguém que dá algo a alguém, essa caridade moral é muito mais grandiosa e mais difícil. Na hora que a gente consegue, na verdade, praticar esses sentimentos e consegue perdoar, segundo ele, o corpo começa um processo diferente. O corpo começa a se reorganizar, se reestruturar, que chama de homeostase, que é esse retorno dos níveis de equilíbrio
não é? Segundo ele, o corpo começa a recuperar a sua temperatura adequada, os níveis de açúcares começam a se normalizar, uma série de parâmetros começa a acontecer no nosso organismo físico e começa gradativamente a restaurar o nosso sistema imunológico. Na hora que a gente restaura o nosso sistema imunológico, fortalecendo-o, ele começa a combater doenças. Ou seja, esse escudo reativado, fortalecido, o espírito sarando essa chaga da alma, o corpo começa a sarar gradativamente. E todo o tratamento que ele faz em cima desses conhecimentos que tem obtido curas extraordinárias. Essas informações trazidas pela ciência, com larga aplicação, outros cientistas também falam. Né? Padre Mark Chopra tem aplicado isso em seu consultório com extraordinários êxitos. Na verdade, André Luiz, também na sua extraordinário livro, traz considerações muito importantes também sobre essa paz de espírito, porque diz ele o seguinte, uma coisa muito interessante, que a alimentação física alimenta o corpo físico, entretanto o espírito se alimenta de amor. E o amor é o alimento das almas. Olha que coisa maravilhosa. Como é que diz ele? Não adianta imaginar vocês, não temos capacidade, as pessoas, por exemplo, de exigir, como falei antes, das criaturas rudes atitudes angelicais. Dizíamos há pouco tempo. Mas na hora que a gente tem capacidade de ter uma nobreza nos nossos sentimentos, nos nossos posicionamentos, na hora que conseguimos conjugar, por exemplo, a caridade moral, como falamos, esses sentimentos de grandeza com as criaturas, no trato com as pessoas, na caridade, na fraternidade para com as criaturas, no tratamento adequado, gentil com as criaturas, alimenta o nosso espírito. Segundo ele, na verdade, quando a gente, normalmente não é assim, pelo estágio da alma que estamos, no cotidiano com as criaturas, a gente só consegue ver o defeito dos outros, não é não? Aquelas questões que são pequenas, aquelas criaturas que estão no nosso dia a dia. Jesus já percebia isso e dizia, a gente tem a capacidade de ver um argueiro no olho adversário, quando chegamos a trave está no nosso. Isso é fato, não é? A nossa vida ainda é pequena, mas na hora que a gente tem a capacidade de enxergar o lado bom das criaturas que todos nós temos, e conseguimos alimentar esse lado bom, enaltecer o lado bom, nós estamos fortalecendo aquele espírito. Na hora que a gente dá um gesto de amor, de fortalecimento daquela criatura, não tem nada defeito com todos nós temos, nós estamos fortalecendo. E é aí que o amor é o alimento das almas, nós estamos alimentando aquele espírito, fazendo com que a luz interior que todos nós temos passe a crescer dentro de nós, essa espécie de probidade interior, que vai expulsando dentro de nós o homem velho que ainda habita dentro de nós. Nós temos essa dualidade dentro de nós. As sombras ainda habitam no nosso coração, nós lembremos, todos nós somos filhos de Deus, portanto o DNA divino está dentro de nós. Precisamos alimentar esse DNA divino. A luminosidade está dentro do nosso coração, em princípio pequenininha, na hora que a gente fortalece com o gesto de grandeza, estamos fazendo com que esse homem novo comece a ganhar força, voz dentro de nós, e começa a preponderar em relação ao homem velho dentro de nós. Eu sempre faço uma brincadeira para entendermos bem. Imaginamos na casa da gente um pai de família autoritário. De repente nasce alguém jovem com uma mentalidade diferente. E aquele menino começa a ganhar corpo com suas ideias aconchegantes, aglutinadoras, de harmonia e paz. Os primeiros dias o pai grita, ele se cala. Devagarinho ele começa a contagiar positivamente a família e começa a ter adesão. E daqui a pouco a fala dele, mansa e pacífica, passa a compreender, a conquistar os corações. É assim a gente também. Essa dualidade dentro dos nossos corações. O homem velho habita dentro de nós. Afinal de contas, como diz a doutora Vida, somos um anjo de construção, não é? E essa construção, esse lapidar é difícil. É muito difícil. Não é? É um processo que a gente tem que alimentar cada dia. Não é? Portanto, na verdade, esse processo, como diz André Luiz, de que o amor é o alimento das almas, na hora que a gente tem a capacidade de amar as criaturas, de emanar esse amor para os outros, nós fortalecemos nele o desejo de ser melhor, de crescer, de transformar-se. É nessa linha que o perdão nos traz considerações maravilhosas. E aí vamos a Jesus, que dizia uma coisa linda, né? Diz Jesus o seguinte: reconcilia-te com seu adversário enquanto está seu caminho. O que significa isso? Há 2000 anos, Jesus tinha a compreensão de as criaturas que viviam naquela época, o nível intelectual era muito pequeno, cerca de 99% daquelas criaturas eram ignorantes. Ele falava parábolas, usava figura de linguagem para plantar no coração das criaturas a sementinha que ia brotar e depois render 30, 60 e 100 por um, como dizia a palavra semeadora. Não é? Então Jesus disse essa coisa maravilhosa:
reconcilia-te com o adversário quando está ao seu caminho. O que significa isso? Reconciliar com o adversário. Porque na hora que a gente guarda ressentimento em nossos corações, nós encaminhamos aqueles a quem temos ódio e vice-versa. Quem tem de olhar para cá, uma corrente energética negativa fica retroalimentando. Ficamos nos obsidiando mutuamente. E essa energia deletéria cai profundas dores nos nossos corações, as chagas da alma. Então Jesus lhe dizia, reconcilia-te, porque reconciliando, perdoando, você corta o fio que liga você a ele, cortando o fio, você se despreende, você está livre, passar os seus voos na busca da angelitude. Olha que maravilha, é isso mesmo. Nós estamos cansados de ler na doutrina, nos romances espíritas, informações de que o ódio perpassa quando não perdoado. De gerações e gerações, décadas, séculos, milênios, infelicitando os corações das criaturas. E os processos obsessivos são decorrentes da falta de perdão. Aliás, boa parte das doenças da alma, dos males que carregamos diuturnamente, é da incapacidade nossa de perdoarmos as criaturas. Né? Somos pouco indulgentes. Né? Somos pouco caridosos para poder defender os outros. Nós temos uma mania imensa de julgar os outros. Né? Jesus diz, não julgues para não ser julgados. Essa é uma questão muito interessante. E na verdade, o que é na verdade o perdoar? O perdoar é abrir mão do julgamento. Não é? Você abre mão do julgamento. Então Jesus dizia, reconcilie-se com o adversário, porque Jesus tinha compreensão de que se você não perdoa, você desencarna, vai para a erraticidade. De lá haverá possibilidades graves do encarnado obsidiar o desencarnado, do desencarnado obsidiar o encarnado, do encarnado obsidiar o encarnado, do desencarnado e por aí vai. Essa teia de ódio perpassa, trazendo infelicidades terríveis, chegando até a subjugação. Terrível. Quantos suicídios, quantos homicídios, quantas pessoas que estão cometidas doenças graves, decorrendo do processo obsessivo, vê tudo isso. Na subjugação, há uma mudança. Aí não tem mais nenhum domínio, o espírito que nos domina. Tudo pelo ódio. Na hora que a gente abre a mão disso. E aí Jesus diz maravilhoso, reconcilia-te, resolve o problema, liberta-se. E aí Pedro o apóstolo, quando os cobradores de impostos romanos foram a ele pescando, cobrar o tributo dele de forma jocosa, e cobrar também o imposto daquele que está lá, de Jesus, daquele que imposto também. Pedro ficou altamente magoado e chateado. Eu via muito Jesus falar sobre perdão. E Pedro, atormentado, foi à noite consultar o médico. Mestre, mas escuta, esse negócio de perdão são quantas vezes? Até 7 vezes? Não. Até 70 vezes 7 vezes. O que significa isso? Que o perdão beneficia quem perdoa. Quanto mais se perdoa, mais se beneficia. Quanto mais perdoamos, mais cortamos os elos que nos ligam às criaturas que odiamos, nos libertamos. Se a criatura que está lá não nos perdoa, o problema dele. Ela vai trabalhando dentro de si até um dia chegar ao perdão. Mas nós nos libertamos desses sentimentos que torturam a alma, que chagam o nosso coração. Portanto, o perdão tem que ser ilimitado, porque só nos beneficia. Mas Jesus dizia essa coisa maravilhosa. E tem outra coisa linda que ele nos ensinava. A questão da isonomia do perdão, que foi legal, interessante. Quando vemos o Sermão do Monte, que segundo Mahatma Gandhi, se todos os compêndios religiosos do mundo fossem perdidos, restasse só o Sermão do Monte, seria o suficiente para trazer paz e coração no coração da humanidade, dada a profundidade, a beleza do Sermão do Monte. Naquele momento, Jesus ensinou a única oração, em toda a parte dele conosco, e a oração mais bela dentre todas, que é o Pai Nosso. E no Pai Nosso, está lá ensinado pelo Mestre de forma maravilhosa. Perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos nossos adversários. Ou seja, Jesus nos coloca que só temos direito, só temos capacidade de rogar ao Pai o perdão, se antes tiver a capacidade de perdoar os outros. Como é que eu quero um benefício que eu não tenho capacidade de dar? Perdoa nossas ofensas, Pai, mas na medida que eu tenho a capacidade de perdoar os outros. Então a gente precisa entender que o perdão tem que ser exercitado não é uma questão religiosa, é uma questão de saúde psicológica e física. Nós necessitamos perdoar os outros, nós precisamos de perdão. Então, perdão. Todos nós necessitamos de perdão. E André Luiz, de novo, lá em nosso lar, no famoso colóquio, uma famosa conversa entre André Luiz e Dona Isabel, a mãe de Lísias, o famoso enfermeiro que cuidou dele, com muito carinho e amor. Quando ele teve alta no hospital, levou para a casa dele, Dona Isabel, no colóquio com André Luiz, disse:
Seguinte expressão. Diz o seguinte, quando ele fala a história do amor, que é o alimento das almas, diz o seguinte: olha, depois de tanto trabalhar aqui no nosso lar, eu e meu marido, Ricardo, que é o pai de Lísias, depois de longos anos de trabalho, de longos créditos, né, de longas horas, de tantos trabalhos, nos foi permitido pelos nossos guias consultar 2 encarnações passadas. Nossa. E para isso eu fiz um trabalho imenso dentro de nós, trabalho no nosso cérebro, para suportarmos ver os absurdos que cometemos. Olha, isso é interessante, porque está dentro do entendimento de Jesus. Não julgues para não ser julgados. Muitos de nós, quando enxergamos, quando vemos uma notícia na televisão de uma barbárie cometida, de um ato infeliz cometido, a gente tem uma mania de julgar a criatura, não é? Não sabe nós que na hora que a gente manda uma energia negativa, e essa energia negativa faz piorar a saúde daquela criatura que chega, que pode acontecer, a culpa é nossa. Não será notado nosso prontuário espiritual, porque se na verdade faltou a caridade moral de nossa parte, entender que aquela criatura, ele comete os erros que é infeliz. Sócrates, o pai da filosofia, diz muita beleza. O homem não faz o mal por ser mal, ele faz o mal porque é ignorante. Um dia que ele se sublimar, se iluminar, ele será incapaz de fazer o mal, porque o mal não mais habitará no seu coração. Ah, que beleza! É exatamente isso. O homem faz o mal porque ele é ignorante. Não deixe se esclarecer. Ele será incapaz de fazer o mal porque o mal não mais habitará no seu coração. Ninguém pode, não tem. Não. É isso mesmo. Maravilhoso. Então André Luiz faz esse convite. Aí ela dizia que só depois de muito tempo foi possível consultar, foi um grande trabalho, na mente inclusive deles, para consultar 2 encarnações passadas. Portanto, a gente entende a máxima de Jesus. Não julgue para não ser julgado. Você, se já não é capaz de olhar pelo retrovisor 1 ou 2 ou 3 encarnações passadas, aquilo que ele condena nos outros, para fazer isso pior. Porque fomos criados assim de ignorância pelo Pai, e estamos lutando, escolhendo para ser um dia um anjo em construção, um espírito iluminado. Essas conceituações de Jesus são tão extraordinárias que bastava ele pegar uma mãozinha só. Não faz o aniversário, aquilo que o Senhor gostaria que não fizesse. Bastava isso para ter uma vida diferente, um mundo melhor. Bastava isso. E aí, Jesus é uma criatura muito pouco conhecida, muito pouco compreendida. Não se tem a noção da grandeza de Jesus. No livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, pelas mãos do venerável Francisco Xavier, diz o seguinte: quando a Terra se desprendeu da nebulosa solar, há cerca de 4,5 bilhões de anos atrás, Jesus de Nazaré foram escolhidos foi entregue em suas mãos as regras diretoras do plano desse planeta. Ou seja, há 4,5 bilhões de anos atrás, Jesus de Nazaré era o espírito mais alto estágio evolutivo, chamado Espírito Cristo, que vive na mesma faixa vibratória do Pai. Aí dá para ter uma ideia de quem foi Jesus de Nazaré. Mas nós temos muito pouco desse Espírito, muito menos a sua mensagem de amor e de fraternidade. Essas mensagens morredoras que nos traz. Então Jesus traz essas colocações, essas informações, concitando-nos a mudar, a entender que a vida é uma oportunidade. O nascer aqui na escola das almas é uma oportunidade que Deus nos dá, porque nos ama e quer que sejamos felizes. Portanto, a felicidade é algo que tem que ser conquistado, transformado. Eu esqueci de olhar a hora. Como é que anda aí? Ainda tem 20 minutos. Entende? Portanto, a mensagem morredora de Jesus, ela é grandiosa demais. E aí vem uma outra pergunta. Escuta, o que é na verdade o Evangelho de Jesus? Se a gente pouco entendeu quem era Jesus, muito bem entendemos sobre o que é o Evangelho de Jesus. E a colocação e o entendimento que eu tenho é o seguinte: se Jesus de Nazaré quisesse deixar o Evangelho escrito, eu queria deixar. Não, queria. Porque quando nós sabemos que ele tinha conhecimento do intelecto, tinha conhecimento, tinha compreensão das coisas, ele debatia com os doutores da lei dos tempos, nas sinagogas. Tinha ele um grande cabedal de conhecimento. Mas ele não deixou nada escrito. E por quê? O que é o Evangelho de Jesus, afinal de contas? O que eu penso? Que o Evangelho de Jesus nada mais é do que gestos, atos, sentimentos e ações do Espírito no lado dele. Ou seja, não se pode esperar nada do Espírito dessa natureza que não atitudes de grandiosidade extraordinária. O Evangelho de Jesus são fragmentos do seu comportamento, do seu pensar, do seu agir, do seu dia a dia. O Evangelho de Jesus é isso. Certamente
que não foi captado na sua essência, porque as criaturas que escreveram sobre o Evangelho, escreveram muito depois, alguns 150 anos depois, não sequer conviveram com Jesus e não tinha grandeza da alma para entender a mensagem augusta de Jesus. Eram fragmentos. Algumas coisas que ele deixou aqui. É isso que eu penso. Que o Evangelho de Jesus são gestos do Espírito do nada de Jesus. Não podia ser nada diferente, de muita luminosidade, muita grandeza, que era exatamente quem ele era. Enquanto não tem que dizer Sócrates. Não é? E nós entendemos muito pouco ainda isso. Só um entendimento rapidinho da questão do Evangelho de Jesus. Só ideia do Evangelho de Lucas, por exemplo. O Evangelho de Lucas não viveu. Lucas era um médico. Não conviveu com Jesus, muito pelo contrário. Um dia em Antioquia, Saulo de Tarso, depois Paulo de Tarso, com o célebre encontro dele nas portas de Damasco, com o Espírito de Jesus, no primeiro dia, mudou completamente a vida daquele doutor da lei, perseguidor dos cristãos, que via em Jesus exatamente um falso profeta, e na hora que o Espírito de Jesus aparece no primeiro dia, tal qual foi sua luminosidade, que o cavalo assustou-se e ele caiu, e ele ficou cego, ele tinha a conclusão. Esse é o Messias que os profetas falavam de outrora, sem dúvida. E é a grandeza espiritual de Saulo de Tarso, depois Paulo, transformado em Paulo de Tarso, foi o seguinte: pergunta, mestre, o que queres que eu faça? Só. Ele entendeu, poxa, estou diante do grande enviado, do Messias, o que queres que eu faça? Mostra a grandeza desse espírito. Não obstante ele, a caminho da perseguição de Ananias, ele queria matar, ia com a carta do Sinédrio para matar todos os cristãos que encontrasse. E a parte dele transformou-se completamente de perseguidor dos cristãos, para ser um grande apóstolo da gentilidade, ou seja, o grande apóstolo que foi pregado entre os povos que não eram judeus, que não tinham ideia da unicidade de Deus. A tarefa mais difícil de todas elas. E Saulo, na sua pregação maravilhosa, depois de curar por Ananias, aquele ia matar em Damasco, a capital da Síria, passou a pregar por uns fragmentos, uns papiros dados por Ananias, e saiu a pregar por aí afora, naqueles povos, naquela cidade, onde as pessoas tinham ideia da unicidade de Jesus. E Antioquia, pregando com sua eloquência, com seu amor, com seu entusiasmo, Lucas, que era um médico, ficou encantado com aquela pregação. Ficou olho de Saulo, e procurou saber Paulo, e passou então a viver o dia a dia de Paulo, a andar com Paulo para cima e para baixo. Portanto, o Evangelho de Lucas nada mais é do que os apontamentos, as anotações de Paulo, que pegou junto a quem? A Pedro, lá na Casa do Caminho, casa que foi a primeira instituição criada sobre os auspícios, sobre o pensamento, sobre a ideia da Boa Nova de Jesus em Jerusalém, que acolhia os cegos, doentes, leprosos, etc. Não é? E Pedro, Paulo pegou esses alguns apontamentos, com Pedro, com Tiago, com João, sobre o que Jesus disse. E com Maria Mãe Santíssima. Paulo teve contato com Maria Mãe Santíssima. Então o Evangelho de Lucas nunca teve com Jesus. Só para mostrar, na verdade, que o Evangelho de Jesus são fragmentos. Diga-se mais, no decurso do tempo, ao sabor e ao interesse em religiões, foi muitas vezes adulterado o sentimento aos sabores e interesses em religiões outras. Portanto, os Evangelhos são fragmentos do que pensavam, do que vivia, do que entendia, do que vivenciava Jesus. E esse espírito incomparável, tão grandioso foi, porque eu fico tão fascinado pela história de Jesus, é o seguinte, porque lembrem, naquela época, o sentimento dos judeus, eles tinham uma perspectiva de alguém que, em todos os cantos do mundo, os profetas diziam que um mensageiro de Deus, um emissário de Deus, viria libertar o povo judeu do jugo humano. Então eles esperavam, tinha expectativa que seria um general com seus exércitos para libertar. Naquela época, só se podia libertar pela espada, era o pensamento que traçava no coração das pessoas, ou um príncipe de sangue azul, que teria a capacidade de arrebanhar um grande exército com leviatã. Aí aparece aquele homem dizendo que é o redentor da humanidade, um filho de um carpinteiro, sem sangue azul, sem dinheiro, sem nada. Havia certamente outras pessoas que achavam que era um falso profeta. Havia esse entendimento. Né? Mas Paulo teve, quando teve um encontro, não teve uma dúvida, é ele mesmo. Levou a sua mensagem morredora para todos os cantos. E ao final, Paulo, a visão do Paulo foi maravilhosa, porque ele foi degolado em Roma. Por que foi degolado? Porque ele não foi crucificado. Porque os judeus eram crucificados. Porque ele estava na via romana. Foi degolado, era menos sofrido. No mesmo dia, Pedro foi crucificado em Roma. De cabeça para baixo. Por quê? Na hora que foi crucificar Paulo, ele disse: eu não mereço morrer como é. Não tem problema, mas de cabeça para baixo, para humilhar mais ainda. Neste dia, Paulo tem uma frase maravilhosa: eu trago em mim as marcas de Cristo. Por ele passar, foi apedrejado, sofrido, preso, assurrado, cheio de cicatrizes, trago em mim as marcas de Cristo.
E ele dizia que vivenciava tanto o Evangelho, que não era mais ele viver, mas era Cristo que vive em mim. Coisa linda. Quem de nós pode nem perguntar a Cristo, mestre, o que é que eu faço? Estamos distantes disso. E muito menos dizer que não somos mais nós que vivemos, que é Cristo que vive em nós. Estamos distantes. Mas temos a promessa do Pai, que quer que nós sejamos felizes. Seremos. Dependendo dos esforços que vai fazer, para transformarmos, para podar nossas más inclinações, como diz Kardec, ou como diz Santo Agostinho, buscamos ontem ser melhor que hoje e amanhã. Hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Esse é o entendimento. Muito bem, mas voltando a Jesus, não podia ser diferente. A frase célebre de Jesus no final, quando perseguido pela vida dolorosa, açoitado, cuspido no rosto, coroa de espinhos a cravar na cabeça, etc. Cravado na cruz, entre dois ladrões, naquela multidão de criaturas, levanta ele a olhar ao céu e diz: Pai, perdoa, ele não sabe o que fala. Esse é olhar profundamente de beleza, de bonomia e acima de tudo indulgente. Jesus entendia que aquelas criaturas todas eram criaturas doentes da alma. E como doente, ele dizia, ele doente precisa de médico, não precisa de reprimenda. São doentes, Pai. Entendo dessas criaturas. Dá ele a luz do entendimento. Sara o coração dessas criaturas com amor e fraternidade. Esse é um pensamento indulgente. Né? Esse é um pensamento indulgente. Mas tem outra expressão muito interessante que Humberto de Campos, no livro, sabe, Distante da Vida, traz a informação, não está no Evangelho, nos Evangelhos. Diz o seguinte: que quando o mestre desencarnava, os momentos finais de Jesus, que os céus de Jerusalém se abrem numa comitiva magistral de espírito de alta envergadura espiritual para vir recepcionar o dirigente maior da terra de volta ao mundo espiritual. Os anjos e arcanjos vieram em comitiva recepcionar Jesus. Os céus de Jerusalém estavam em festa, naquele momento de dor e sofrimento. Diz que dentre esses anjos, o anjo da caridade vem até o mestre ensanguentado, beija-lhe os pés, gesto maravilhoso de humildade, e sentindo a angústia de Jesus em seu olhar, uma angústia, um ar de grande preocupação, ele cola seu ouvido nos lábios do mestre, quase não conseguindo pronunciar nada, e diz que pede que vai em socorro a Judas, que termina de suicidar próximo a Jerusalém. Então Jesus não estava preocupado na reclamação dele. Estava preocupado com aquela multidão de ignorantes doentes da alma, que pedia a Deus que o protegesse, que iluminasse os corações dele, e de Judas a quem o traiu, porque sabe que ele também era um doente, isso é olhar indulgente. Isso é a caridade moral para os abortantes, benevolência para com todos, indulgência para com as falhas, com as dores alheias. Se o tempo acadêmico tem que terminar, mas é uma consideração muito interessante a respeito do que nós falamos, de que a dor, o ódio tem sido espírito. André Luiz, de novo, nos traz uma colocação dos missionários da luz, André Luiz, que conta uma história muito interessante. Quem lê o livro lembra da reencarnação do Segismundo. Quem não lembra? É um dos capítulos mais extraordinários que compreende a sutileza da reencarnação e a beleza do processo da aproximação do espírito encarnante para com os pais futuros. De todo o processo de preparação e depois do processo de quando, na verdade, quando a mulher engravida, e o processo de formação do feto, que eles chamam dos engenheiros, esse que vem preparar o corpo, é maravilhoso, na formação do corpo físico dentro do perispírito, e todo o trabalho depois do nascimento, é lindo, é maravilhoso. E ele traz no seguinte episódio, de 3 figuras importantes: Idalino, Raquel e Segismundo. Diz ele que numa encarnação pretérita, portanto passada, né, obviamente, Idalino e Raquel foram casados. E Segismundo, que não era um homem mau, mas teve um gesto roupante de loucura, assassinou por ciúme Idalino, dando uma apunhalada no coração. Idalino desencarna cheio de ódio no seu coração, porque foram brutalmente assassinados sem uma razão. Segismundo morre com um profundo sentimento de culpa no coração. E Raquel termina seus dias no prostíbulo. Todos os 3 voltaram para o espiritual, profundamente endividados, profunda situação lastimável. Passaram anos nas regiões que nós chamamos, nas regiões purgatoriais para os católicos, nas regiões umbralinas, enfim, nos infernos como queiram, sofreram atrozes anos de dificuldade. Mas depois, como Deus é o Pai misericordioso e bom, estende a mão aos justos e injustos, aos bons e os maus, para chover dos bons e injustos, está lá no capítulo 4 do Evangelho sobre o Espiritismo,
o Espírito de verdade assim fala, porque ele estende a mão a todos, os mais rudes, os mais autodominados, porque quer a felicidade de todos. Essas criaturas são socorridas. E no mundo espiritual começam a trabalhar pelas suas redenções, o próprio seres do mundo. Faz um trabalho maravilhoso no mundo espiritual, tem instituições para auxiliar as criaturas, depois de longos anos de serviço. Sente ele em seu coração o desejo de voltar à pátria do Espírito, que é aqui a Terra, que é a grande escola da espiritualidade, para cumprir, ou para resgatar, digamos, a duplicata do débito passado. Tem outra conversa de Dona Isabel com André Luiz, no nosso lar, ela dizia o seguinte: todas as dívidas contraídas na terra, por exemplo, lá não se paga com bônus hora, ou seja, com os créditos da cidade, se paga com o suor do rosto do trabalho, né? Jesus também dizia que não devemos pagar até 1 por 100 mil. É isso. As dívidas aqui terão ser pagas aqui. Portanto, Segismundo pediu, rogou a Deus a possibilidade de reencarnar para, na verdade, cumprir, encontrar, resgatar essa dívida que tinha para com Raquel, para com Idalino. Assim foi feito, combinaram os três, veio Raquel e Idalino, reencarnaram, tiveram um filho. E aí começou a luta da espiritualidade encarregada da reencarnação de Segismundo, buscando aproximar Segismundo, especialmente a Idalino, que é quem fora assassinado e guardado o grande rancor dele. As tentativas primeiras foram difíceis, porque nós sabemos quando reencarnamos, não lembramos do passado. Não obstante Idalino não lembrar, mas guardava por ele um rancor terrível, um sentimento de ódio, que eu não sabia onde vinha, um medo imenso. Quando na emancipação da alma, no sonho, que Idalino saía do corpo, que encontrava com o Segismundo, tinha um pesadelo terrível, corria, uma loucura, acordava desesperado. Essa situação foi tão grave que vai se agravando, Segismundo passou a ter problemas graves de comportamento, não conseguia dormir à noite, intranquilo, porque quando adormecia, via logo o espírito de Segismundo buscando o perdão dele, e ele voltava assustado, perturbou-se profundamente. Não vou contar a história toda, você passa a palestra toda, mas na verdade, para contar a história, a espiritualidade usou uma estratégia magnânima, uma espécie de engenharia espiritual, utilizando a criança, o primeiro filho de Idalino e Raquel, para ser o portador desse processo. A criança foi intuída por Alexandre, o orientador de André Luiz, que na verdade intuiu a criança a fazer uma prece à noite, pedindo que Deus iluminasse, conseguisse sarar essa chaga da alma do pai, socorresse o pai, para livrar daquela angústia terrível. E à noite, na emancipação da alma, quando Adelino se despreende do corpo, fora abordado por Alexandre, e ao lançar sobre ele raios luminosos do seu magnetismo extraordinário, ele entendeu como sendo uma resposta da prece do filho a Deus, que Alexandre era enviado de Deus, não deixou de ser, para curar essa chaga da alma dele. Depois de muita luta, conseguiu fazer a aproximação de Segismundo a Idalino, lançando-lhe a mão a Idalino. E que quando, na verdade, Segismundo pega a mão de Idalino e gesto de profunda humildade, beija-lhe a mão. Aí André Luiz nos conta uma coisa extraordinária. Na hora que ele procede o perdão, desprende do seu perispírito de Idalino uma nuvem escura do ódio, que fazia a chaga da alma de Idalino, o ódio estava numa espécie de nuvem no seu perispírito. E na hora que ele perdoou, aquela nuvem se dissipou, fazendo o espírito se livrar desse ressentimento. Portanto, é esse o benefício que nos fala, Jesus, que a ciência nos coloca. Na hora que a gente perdoa, a gente se livra do problema, a gente desanuvia dentro de nós esse problema. E aí, na verdade, é tão interessante essa informação do livro de André Luiz, que diz, inclusive, que esse ódio de Idalino estava tendo dificuldade, inclusive, na fertilidade de Idalino. Uma informação interessante, Douglas. O ódio de Idalino estava criando dificuldade na fertilidade, ele não conseguia engravidar Raquel em função desse ódio, estava interferindo, inclusive, na produção da fertilidade de Idalino. Coisa impressionante. O ódio tem capacidades terríveis, né? E, na verdade, conseguiu a possibilidade de Raquel engravidar e tal, a coisa continua. Mas tem uma outra história contada pelo Chico Xavier, que é maravilhosa, vai mesmo assim, no meu entendimento. Diz-nos, conta Chico Xavier, que quando despertou a mediunidade dele, lá em Pedro Leopoldo, ele criou uma instituição para atender as criaturas, etc. E uma ajuda muito grande do irmão dele,
que ajudava imensamente no trabalho de assistência às criaturas, era uma figura maravilhosa. E esse irmão de repente faleceu. O senhor chega aflito, sofrido, etc. E esse irmão deixou um cachorro. E Chico passou a cuidar com muito carinho aquele cachorro, que era do irmão, um cachorro velho, etc. E Chico tem uma carga de trabalho sobre-humana. Chico era funcionário do Ministério da Agricultura, trabalhava na fazenda modelo, trabalhava o dia inteiro, e à noite, passava a noite em claro, assistindo as criaturas que o procuravam, as famosas psicografias de consolação, era o medianeiro entre os planos de consolação às criaturas, ou receituários sobre os auspícios do Dr. Bezerra de Menezes, de remédios homeopáticos, e além da gama extraordinária de livros sobre orientação de Emmanuel. Entretanto, a irmã quando ele chegava em casa, cansado, ele cuidava do cachorro doente antes de dormir. E a irmã ficou angustiada com isso, Chico quase não dorme. Esse cachorro não trabalha, qual caridade ele quer fazer? Manda matar esse cachorro. Mas o problema do cachorro e de Chico. Isso deixou Chico muito triste. Chico ficou magoado com ela. Não foi ódio nem nada, mas Chico ficou magoado com ela. Chico já teve, quando uma alma, o homem chamado amor. Só para ter uma ideia da dimensão disso, né? Da história do perdão. Né? E Emmanuel chegou a Chico, você precisa resolver essa situação. Porque essa mágoa de sua irmã está interferindo na sua faculdade mediúnica. Está dificultando imensamente o trabalho da mediunidade, seja da produção dos livros, das mensagens, etc. Você resolve essa história, mas como? Você tem que procurar saber de sua irmã o que ela deseja muito, o que ela quer muito. E dê esse presente a ela. Mas como é? Ela matou no cachorro e eu vou dar um presente. E assim Chico fez, procurou saber e descobriu que ela tinha um desejo muito grande de ter uma máquina de costura. Naquela época, uma costura era uma coisa cara, Chico pobre demais, mas foi um esforço, comprou uma 200 prestações, exagero, em Santas, pudesse pagar, etc. E deu a bendita máquina à irmã. Diz que a irmã, quando recebeu, ficou tão radiante, tão feliz, que na hora que ela recebeu, lançou ao coração de Chico uma luminosidade que dispersou a mágoa. Perdão, a cura do perdão. É esse o sentimento grandioso. Em Chico Xavier, não era ordem nada, era só uma mágoa. Imaginam que na carreta, e nós, criaturas, filhos de Deus ainda, no começo do nosso processo, guardando rancor e ressentimento no nosso coração. Portanto, o convite de Jesus é um convite a abrir nossos corações e espíritos para a felicidade. A felicidade é uma construção. E o perdão, esse caminho, que nos corta as amarras, que nos liga as criaturas a quais odiamos, possibilitando o nosso voo na busca da angelitude, na busca do autocrescimento, na busca da felicidade. Sei que o tempo deve estar concluindo. Nunca esqueço de uma frase que eu vi no primeiro Congresso Espírita do Ceará, de Isaías Claro, esse dia. É muito fácil andar com Jesus no peito, uma alusão ao crucifixo. O difícil é ter peito para andar com Jesus no coração. Isso é uma verdade. O que significa ter peito para andar Jesus no coração? Viver Jesus e seus ensinamentos no dia a dia. Como dizia Paulo de Tarso. Não sou eu mais quem diz. É Jesus que vive em mim. Quizá um dia podemos dizer isso muito extraordinariamente. Que Deus nos ilumine, nos abençoe, nos proteja em Cristo. Alguém quer fazer alguma pergunta, tem alguma colocação? Que a Antônio Siqueira possa nos ajudar? Ele ainda tem um tempinho. Pode pensar até Pois não, Pedro. Falou muito em relação ao perdão para o outro, né? É 8h30, viu? Minha sobrinha querida. Pode perguntar. Eu acho também importante ressaltar a questão do perdão, assim, do auto-perdão, que às vezes a gente se cobra muito por alguma atitude que a gente não teve. Isso fica aquela angústia, fica recorrendo por anos e anos, e a gente precisa também aprender a se perdoar. E a partir desse momento é que a gente também consegue evoluir. Porque naquele momento era o que você tinha, como fazer, era o que você tinha de conhecimento. Então, às vezes eu percebo que a gente se cobra muito por uma atitude do passado e que a gente não se perdoa. Está certíssimo, André, certíssimo. E eu vou responder a sua pergunta com uma expressão e com uma explicação de Valdo Pereira Franco. Estava assistindo uma palestra, um daqueles workshops de Divaldo, e uma criatura no final falou assim: muito pergunta. Divaldo, um bilhetinho certamente, né? Divaldo, eu sofro muito, sou muito angustiada porque cometi um aborto. Me culpo eternamente por isso.
sei a grandeza do crime que cometi. Isso me felicita muito. E aí Edivaldo disse uma coisa comigo. Disse o seguinte: minha filha, ao invés de você estar se torturando por ter cometido algo, lembre-se que Jesus dizia que o amor pode é o perdão do pecado. Ao invés de ficar se torturando, adote uma criança. Se não adotar fisicamente, adote um orfanato, vai lá e dê amor, carinho, né? Porque o amor é muito das almas, né? Faça isso. Portanto, o auto-perdão é uma necessidade. Volto a dizer, o perdão não é questão religiosa, é uma questão de sanidade psicológica, que reflete o físico. Se você fica se culpando, você não vai adiantar nada. O que vai adiantar? Vai se torturar, não adianta nada. O auto-perdão é fundamental. Se você não tem capacidade de perdoar a si próprio, imagine, né? Que é a história da desonomia, né? Então, exatamente isso, a gente precisa entender isso. Meus irmãos, o que é que nós somos nós, se não como diálogo do liberalismo, um ano em construção? Aí, volta Chico. O que é que diz Chico? Chico é uma coisa linda isso. Nós somos como um lago, em cima água limpa, mas embaixo um lodo, porque não somos espíritos perfeitos. Por isso, não teste o limite das criaturas, porque não são anjos. Isso é uma beleza extraordinária, isso. Nós estamos lutando para chegar lá, mas é uma luta muito difícil. Nem nós estamos habitando um planeta de expiação e prova, onde o mal prepondera. Lembro-me lendo André Luiz de novo, mas nosso lar. Dona Isabel vai encarnar, a mãe de Lísias. Uma benfeitora. Trabalhos extraordinários no nosso lar. Tem uma gama de bônus horas, que é o pagamento. Tem o nosso lar, estou falando de bônus horas, é o pagamento de lá. Não é? Uma gama maravilhosa, porque diz eles, André Luiz, quanto mais se faz o bem, mais logo a simpatiza. E todas as criaturas que fazemos o bem, no dia que a gente estiver necessitando, e quando reencarnamos, todas as criaturas que fizemos o bem, vão torcer e rezar e pedir por Deus a nós. Vamos vigiar, nos ajudar. São sustentáculos, os esteios. Mas ela, em todo o avanço espiritual que teve no mundo espiritual, tinha medo de encarnar. Por quê? Porque nós vivemos um planeta de expiação e prova. O que significa isso? Que aqui o mal prepondera em relação ao bem. Então, estar encarnado aqui é você estar num mundo onde o mal prepondera. E a influenciação desse mal é tamanho. Portanto, cair faz parte do processo. Digo sempre o seguinte, que é impossível aprender a levantar sem cair, não é não? Então nós vamos cair. Vamos cair, entendeu? Nós somos criaturas humanas falíveis. Viemos para cá, matricular na escola da vida para aprender. Não é? Se fôssemos anjos, habitavam outra dimensão. Não somos. Portanto, o perdão é fundamental. O perdão, como dizia Jesus, não perdão até 70, mas até 70 vezes 7. Ora, se eu tenho capacidade de perdoar os outros, por que não perdoar a mim? Não é? As criaturas que vêm apontando a falha dos outros, tem que ficar isolado. Fica ficando isolado, chateado, fica aquela criatura. E às vezes, até o conceito de amor, porque o amor, muitas das vezes as criaturas precisam do amor que eles mais amam, que é mais próximo de nós. Não é não? Mas amar o risco faz parte do processo. Nem por isso que, na verdade, o amar às vezes dói e a mãe deixa de ter o filho porque dói, que é um gesto de amor mais extraordinário que existe. Não é não? Portanto, o amor é essa senha de acesso à grandeza. Portanto, o auto-perdão, com o perdão dos outros, é um gesto de amor. Primeiro para você próprio. Quando ele se torturar, não vai levar nada. Nada. Não vai pagar. A grande questão que a gente tem, se eu fiz o mal, é procurar fazer o bem sempre. Né? Porque o amor é o alimento das almas primeiro. E o amor cobre a multidão de pecados que eles viram Jesus de Nazaré, essa questão. Aí Chico, para encerrar, contar uma história maravilhosa. É o seguinte: alguém na encarnação passada dizia num personagem, não me lembro nem o livro, cometeu um fato, um desafio grande, decepou o braço de alguém na encarnação passada e na encarnação vindoura, e ia passar por um processo assemelhado. Né? Porque a história do pai não seguiu. Entretanto, essa criatura nasceu numa cidade do interior de Minas, uma criatura boníssima, era um ferreiro, fazia bem a todo mundo, era uma criatura maravilhosa e tal. Um dia, trabalhando, ele decepou a fama de um pequeno. Foi uma comoção na cidade. Ou seja, ele veio naquela encarnação com o braço decepado, ele fez tudo bem. E foi diminuindo, então só uma falanginha, foi uma comoção. Todas aquelas criaturas ficaram comovidas, porque ele foi o portador do bem. E o amor é como se joga uma pedra na água. Aquela onda é contagioso. Você joga na pedra na água, tem formação propaganda, o amor é assim. O gesto de bonomia tem essa grandeza de espraiar, de contagiar positivamente quando passa. A criatura que é o portador do bem, o efeito, a repercussão daquele bem, quem chegou perto de Chico Xavier, quem chegou perto de Maria Teresa de Calcutá, quem chegou perto de Gandhi, jamais esqueceu.
Primeiro a emanação do seu perispírito, a sua luminosidade não chegou. O seu magnetismo atraiu. Quem não leu, lê. É uma passagem inesquecível de Jesus de Nazaré, com um dos lentos, que é no livro do Rio. É lindo demais, ele vai entender o que significa isso. O encontro com o Espírito grandioso, do naipe de Jesus. Não precisa chegar não, chegar perto de uma criatura venturosa. Todos os atos seus têm um caráter disseminador extraordinário. Portanto, o perdão é importantíssimo, é fundamental se alguém busca a felicidade. Volto a dizer, a felicidade é uma conquista. Deus podia ter feito todos nós perfeitos, mas não. Ele escolheu colocar a meritocracia. A felicidade não se encontra na prateleira do seu mercado, não. É uma conquista do Espírito. Bom, depois dessa palestra maravilhosa sobre o perdão, e nós também falamos sobre o auto-perdão, nós vamos passar para o nosso momento de paz. E no dia da palestra nós temos uma prática na nossa casa para nos inspirar, para nos educar, fazer a nossa parte, a trabalhar a energia em nós, a nos disponibilizarmos para receber a energia do Criador, o fluido cósmico universal que permeia todas a nossa vida. Isso em conjunto, aqui todos nós reunidos, isso é uma força que vocês vão sentir quando estiverem inspirando o fluido cósmico e expirando gratidão. Eu vou pedir para a Francis me ajudar nesse momento do passe coletivo, pedir para os passistas se posicionarem. Francis vai conduzir a nossa prece de encerramento, a presidente da casa, e nós vamos inspirar no momento do passe, fluido cósmico, mentalizar isso, fazer a nossa parte para receber as bênçãos da noite e inspirar a gratidão. Inspirar fluido cósmico e expirar a gratidão. E nesse movimento de circulação de ar, a gente vai se auto-perdoar, vai pensar nas pessoas que nós precisamos perdoar, nas pessoas que nós precisamos chegar em casa e abraçar e dizer: eu te amo, se algum dia te magoei, me perdoe.